Boa noite. Boa noite. Namastê. Bem-vindos a mais uma live. Hoje o assunto é dualismo, ou dualidade, pares de opostos. Vamos explicar direitinho o que é isso. O quente frio. Por que a gente vive nos dois extremos, né? Ou felicidade ou tristeza. O amor ou ódio. Até que o pessoal liga muito, né? Amor e ódio. É instintivo, né? Tem que chegar sempre aos extremos. A gente nunca está no meio da coisa. Até pelo tratamento, até a alimentação, né? A gente exagera e a alimentação adequada fica lá no equilíbrio dela. A gente não vai para o extremo. Ou come demais, ou come de menos, ou come determinada coisa, ou deixa de comer outra coisa. Então a gente perde o equilíbrio em todas as funções. Mas o alimento acho que é o mais condizente, o que mais traz essa visão. E vamos falar dos recadinhos. Domingo não, vai ser na segunda, dia 30. Já é o próximo agora, né? É o próximo, dia 30. Dia 30 vai ser na segunda-feira, vai ser aniversário de Krishna. Vamos fazer uma roda de mantras. Que vontade de roda de mantras! Vamos cantar os mantras, homenagem a Krishna, falar um pouquinho e também vamos fazer nossa meditação pura. A meditação, sim, é uma coisa de tradição. Agora, no outro dia, vai ser dia 5, vai ser um domingo, também às 18 horas. Aí sim é live. O assunto da live... Era o que mesmo que a gente tinha decidido? Eu não lembro. Eu lembro que é Bhagavad Gita no dia 12. As coxas de Charila. Coxa de Charila. No dia 5 é coxa de Charila, são os corpos... Eu não fiz a arte ainda no Instagram, então eu não me lembro. Corpos involutórios, né? Os corpos sutis, aliás. São 5, né? Um é físico, os mas não 4 vamos falar são disso sutis. agora aqui. E no dia 5, no dia 5 é esse aí, no dia 12 vai ser sobre a Bhagavad Gita. Tá aqui, ó, Bhagavad Gita. Na verdade são 2 volumes aqui do Yogananda. E que hoje esse tema ele também é tirado do Bhagavad Gita. Um dos... Então, é uma coisa que pega muito aqui. Dualidade é um dos principais tópicos do Bhagavad Gita. Mais algum recado? Não, acho que é só. Boa noite, Maria e Catarina. Boa noite, Catarina. Boa noite. Então vamos dar início? Vamos. Então vamos fechando um pouquinho os olhos, com as mãos unidas em frente ao peito. Trazendo consciência para a nossa respiração. Nos conectando a esferas superiores. E juntos mantramos o Om 3 vezes. Inspirando. E abrindo os olhos devagar. Como estávamos dizendo, esse tópico aí, dualismo, ele é muito recorrente aqui no Bhagavad Gita. A Bhagavad Gita é uma escritura sagrada, né, do hinduísmo. Na verdade, não bem do hinduísmo, mas universalismo, né, para todas as religiões. Para quem quiser ler. Tem, como todos os livros, esses livros, né, de escritura está disponível em PDF, se acha em qualquer lugar, em várias interpretações. É legal buscar uma interpretação, né, bacana dele, né? Do Yogananda, tem do Sai Baba, tem de vários, né? E ler ele de vez em quando,
Porque a cada leitura você tem uma percepção... Tem do Gandhi também. Do Gandhi, excelente. Você tem uma percepção diferente. Vai expandindo o teu conhecimento, expandindo sua consciência. Porque a ideia do dualismo é essa, você saber que existe quente, frio, que nem eu estou falando, feminino, masculino, sol, fêmea, esquerdo, direito, todos esses dualismos que existem, que a gente se identifica com eles. A gente vê algum dualismo, uma coisa e outra. Você quer... Não, vou aqui. Tem 2 candidatos, eu tenho que escolher um. Não gostar. Gostar, não gostar, sofrer, né? Ter prazer. Tá sempre se identificando com alguma coisa. Quero isso, não quero aquilo. Então, identificar com, né, buscar isso aí, denota um pouco a nossa fragilidade aqui no corpo. Mostra que a gente vai mais pro impulso, né? E nada melhor do que os mestres para explicar sobre esses aspectos. Aqui já está no terceiro aqui? São só 2 daí? Né? Ou caiu aqui para dentro? Aqui. Ah, não, acho que esse aqui. Ah, não, esse aqui já estava aqui faz tempo. Aqui. São vários versículos do Bhagavad Gita que falam sobre o dualismo. Aqui, eu vou ler o versículo e depois vou ler o entendimento e a gente vai discutindo com Yogananda aqui. Arjuna, eu vou falar direto o Arjuna, não vou falar os pronomes dele, porque senão ele vai ficar muito extensivo. Sim. É conhecido como permanente, o sannyasi, o renunciante, facilmente liberto de todo emaranhamento, aquele que está isento de gostar e de não gostar, porque não está limitado pelas dualidades, os pares de opostos da natureza. O verdadeiro renunciante, qualquer que seja sua posição ou dever na vida, é o devoto centrado em Deus. Com celestial indiferença, ele tem experiência do mundo como um jogo de ideias que passam por sua mente e se tornam agradáveis ou dolorosas por seus contrastes em contínua luta. Pensar nas causas da dor ou temer a dor, sendo a dor qualquer coisa que desperta o desprazer ou sentimento de não gostar, é ser limitado ao corpo. Demorar-se mentalmente nas causas do prazer, sendo o prazer aquilo que causa atração, o sentimento de gostar, também significa identificação com o corpo. O devoto que quer recuperar o paraíso perdido da felicidade condicional aprende a ser indiferente às dores e aos prazeres do corpo, recebendo com neutralidade todas as sensações externas. A gente falou isso aqui, né? Porque não é porque a pessoa vai ficar insensível, né? Ele vê as coisas acontecer, o sofrimento, então o prazer, é que ele tem outra percepção da coisa, ele sabe que é tudo passageiro, é tudo efêmero, então ele não se exalta tanto e não se desespera tanto com as coisas que estão acontecendo. Como as nuvens, né? Não tem aquela metáfora, né? Que a mente é o céu azul e as nuvens passam. O ensinamento do Gita não é uma filosofia de negatividade ou de negligência. O homem tem um justo dever para com o corpo. O devoto deve praticar titiksha, que é imperturbabilidade, que não é indiferença. Essa disciplina permite que se remova sem impaciência interior a dor ou as causas da dor. O templo físico deve ser protegido até que se alcance a salvação final. O corpo deve merecer uma guarda inteligente enquanto Deus quiser trabalhar através dele. Por que a gente tem que trabalhar essa equanimidade? Assim, se vem um sofrimento, se vem muito prazer, a gente se joga nos dois. Aconteceu uma pequena coisa assim, a gente já começa a fantasiar e a gente já sofre por antecedência. E quando vai festejar alguma coisa também se esbalda todo. Para não sofrer tanto, né? Para ter uma percepção diferente do que é o espírito mesmo. A gente não se entregar tanto às coisas. Não tem aquela coisa, a gente sofre 2 vezes, né? Antes, durante, depois. Capaz até depois. O homem de autodisciplina jamais se permite ser apegado... Aí outra coisa importante é manter a consciência, né? Porque quando a gente está assim, se preocupando muito com alguma coisa, tá meio que na inconsciência também, né? Então, para tomar as decisões certas e tudo mais, a gente fica mais prejudicado. O homem de autodisciplina jamais se permite ser apegado ao corpo físico ou se identificar com ele mentalmente, mas de maneira sensata prover sua manutenção como uma questão de obrigação divina. O yogi procura manter o corpo em bom estado porque é mais fácil conservar a mente em Deus sem a dor para distraí-la. Não obstante, ele não é dissuadido de seus esforços para sentir a presença divina sequer quando dores penetrantes invadem o corpo e até quando está tentando acabar com elas. Quando o yogi pode manter sua tranquilidade e felicidade íntimas durante a experiência do prazer físico ou da dor física, ele se torna unificado com seu sempre bem-aventurado eu. Portanto, negligenciar o corpo não denota necessariamente, como pensam algumas pessoas, um homem de renúncia.
O yogi é o homem de realização divina. Ele encontrou a felicidade da alma. Ele também é um homem de renúncia, não influenciado pelas condições do mundo sempre cambiantes. Esses seres divinos que se conservam acima do emaranhamento representado por aquilo que os sentidos alcançam, mesmo enquanto se empenham na ação, são os verdadeiros renunciantes. Aqui está falando mais dos renunciantes, aquelas pessoas, tipo agores, ou então aquelas pessoas que ficam fazendo penitências muito rigorosas e maltratando o corpo, né? Então aqui ele fala assim, ó, a gente não pode ligar muito para a matéria, mas a gente tem que ter um cuidado, tem que ter atenção, né? Porque isso aqui negligenciar totalmente. É um presente de Deus. Porque mesmo assim, quando a gente está pensando muito no corpo, a gente está negligenciando ele, né? Porque comendo demais, tomando droga, querendo aproveitar, né, entre aspas, a vida, você acaba deteriorando o corpo. Outra consciência. Outro versículo aqui, as relatividades da existência, nascimento e morte, prazer e dor, foram superadas até aqui, neste mundo, pelos que têm uma equanimidade inalterável. Por meio dela, ficam entronizados no espírito, no próprio espírito imaculado, perfeitamente equilibrado. É para trazer aquela ideia de que somos seres espirituais, somos espíritos, somos alma. A gente está aqui na matéria, a gente fica com medo de morrer, fica com medo de sofrer, né? Tudo isso aí. Eu só quero aproveitar o máximo da vida. E o Bhagavad Gita para trazer essa consciência, a questão de dualidade, isso também. Você perceber que existem as coisas, mas você ter a percepção de espírito. Aqui eu dou aquele exemplo lá de você tem uma semana de vida, o médico fala, você tem uma semana de vida, como é que você vai reagir? Se você tem um dinheirinho, você vai gastar todo aquele dinheiro lá, aproveitando para viajar, para comer tudo que der. Para comer tudo que sempre quis, né? Só tem uma semana, né? Ou então fala, só tem uma semana, então vou me preparar espiritualmente, né? Para ter um bom desencarne, assim. Aí é questão de cada um. Se você quer aproveitar a vida, né, de forma material, é porque você não acredita no espírito. Agora, se você fala assim, não, agora com o dinheiro que fazer é indiferente, mas se você se prepara, né, vou fazer essa semana aqui de meditação, né, reflexões, né, como é que se diz? Sim. Confraternizar, né, com as pessoas, né, com as dívidas que tem e tudo mais, aí é diferente. A equanimidade pode ser alcançada mediante uma técnica como o Kriya Yoga, que não apenas desliga a mente, mas a retira completamente dos sentidos. Por meio da interiorização da mente, o yoga experimenta um estado uniforme de alegria inalterável. Quando pode levar-se êxtase interior a todas as percepções do estado vígil, ele se torna irrepreensível e indefectível, unificado com o espírito imaculado. Os sábios falam do indivíduo comum como cheio de máculas ou falhas porque ele percebe as dualidades, as relatividades da existência. Dor e prazer, calor e frio, vida e morte, e reage de acordo com isso. Só quem pode desligar a consciência à vontade da percepção dos objetos do mundo fica livre das perturbadoras dualidades dos sentidos e, desse modo, repousa no espírito tranquilo. Apenas yogis que percebem uniformemente a bem-aventurança divina nos estados subconsciente, consciente e superconsciente são puros e perfeitos como o espírito. Estado subconsciente, mesmo sem fazendo as coisas assim, subconscientemente, consciente, está atento. Agora, superconsciente é além da consciência, né? Enquanto a gente está encarnado, a gente não tem essa percepção. Então, você tem é consciência do espírito, né? Consciência crística. O homem indisciplinado, enredado nas relatividades deste mundo, cavalga nas ondas desiguais da alegria ou da tristeza, ou do desalento, ou da ira, ou da apatia, no mar da sua consciência. Ele só contempla as incertezas, sempre cambiantes da existência. Quando as vagas ondulantes da consciência são acalmadas pela yoga, o sábio contempla, na tranquilidade interior, a serenidade eterna de presente. O mundo está cheio de gente temperamental que percorre toda a gama de emoções enquanto participa dos imprevisíveis acontecimentos da vida cotidiana. Numa vida de 60 anos, o homem contempla 21.900 filmes diurnos e noturnos e é sacudido por incessantes ondas de sentimento. Agredido e estupefato, aprende muito pouco com o instrutivo panorama da vida. Homens assim tendem a reencarnar até serem capazes de ver o espetáculo mundano como deuses tranquilos e bem-aventurados. Sempre dá esse exemplo aqui que a gente dorme e acorda como se acordasse fosse outra vida, né? Estamos preparando. Dorme como se fosse a morte, depois acorda,
mais uma vida, vamos se preparar. Você está na mesma situação, às vezes não, depende muito, mas você tem uma experiência para você evoluir cada dia mais. E aí, cabe a cada um de nós ter essa consciência. O yoga vê esse mundo como entretenimento. Sem sua própria vida experimentar uma tragédia, tal como doença, pobreza, perseguição, privação, ele será capaz de dizer sinceramente: esse espetáculo dramático é apenas uma cena passageira, não é a realidade definitiva. Tal como o homem comum, vendo um filme de horror ou tragédia, pode dizer: que drama interessante! Se esse espetáculo cósmico só tivesse de manhã, de tarde e de noite, anjos e sorrisos, sem dores e lágrimas, ele ficaria monótono e entediante. Sem o sofrimento, os mortais não fariam esforço para saber que são imortais, incapazes de sofrer. Assim aconselha-se ao aspirante espiritual que faça suas reações emocionais vencerem as dualidades inevitáveis do universo dos fenômenos, que permaneça como criador no estado estático uniforme. Como é fácil para um homem identificado com o corpo ser afetado pelas dualidades. Entretanto, morto, seu querido corpo não pode ser emocionalmente agitado. O yoga aceita a pista que lhe é dada pela morte. Assim, enquanto ainda ocupa o corpo, trata-o de maneira benevolente, mas impessoal, como um completo estranho. Um exemplo assim de como se fôssemos atores, né? No filme cósmico da vida, como Yogananda diz. Eu estou nesse corpo, mas eu não sou esse corpo. É emprestado. Você age naquele papel, não se identifica tanto assim, com o personagem. Não sei se era aí que eu estava vendo também, ou no Bhagavad Gita do Sai Baba, que a gente estava vendo, que ele fala alguma coisa assim, que o corpo é como se fosse a máscara que o espírito veste. E ela tem sempre uma lição para tomar, né? É uma experiência diferente, uma profissão diferente, um aspecto físico diferente. Uma hora é homem, outra hora é mulher, outra hora é baixo, outra hora é alto, é negro, asiático, branco. E a gente vai passando aí pelas experiências. Por isso, a importância daquela coisa, né? De não ficar, você tá no corpo de um homem, ou você tá no corpo de uma mulher. Mas não ficar assumindo a coisa, sabe? Eu sou homem, eu sou mulher, sabe? Porque a gente fica muito nos extremos, né? A gente assume aquilo como, tipo, eu sou só isso. Mas esquece os outros aspectos também essenciais da vida, né? Tem que começar a se encarar como ser, né? Como espírito. Não só a própria pessoa, mas como ver os outros também. Né? Não ficar identificando os outros assim por nacionalidade, por credo, por raça, porque uma hora a gente vai experimentar esses papéis também. Então, ver todos como iguais, porque somos todos a mesma essência. O véu de Maia, né, que nos impede de ver isso. Descendente de Bharata, exterminador de inimigos, Arjuna, ao nascerem, todas as criaturas estão mergulhadas na ignorância enganadora, morra, por meio da ilusão dos pares de opostos que brotam do anseio e da aversão. Esse aqui é o versículo. A pessoa que sonha é afetada desde o princípio pela natureza agradável ou desagradável desse sonho. De maneira semelhante, logo que nasce uma determinada parte desse sonho cósmico, o ser humano começa a reagir de modo emocional. Logo que ele nasce, né? Renasce, reencarna. Ele contempla os pares de opostos como agradáveis ou desagradáveis, conforme sua propensão individual para gostar ou não gostar. Desse modo, ao contemplar o drama de elementos contrários, conhece o desejo e a aversão, sucumbindo aos impulsos de gostar e não gostar. O discernimento e o livre-arbítrio de sua alma são esmagados e ele é mergulhado na ignorância ilusória, chamado de morra, a união indivisível do ego com a ilusão. Essa sujeição, desde o nascimento, aos estados em oposição de bem e mal que fazem parte da ilusão, é o estado de pecado original do homem. Pecado original, entre aspas. A pessoa que olha por uma janela limpa, em seguida espia por uma janela suja, verá primeiro os objetos exteriores com clareza, com suas cores naturais, e depois de maneira obscura, como que apagados pela escuridão. Similarmente, conforme o caráter bom ou mau do seu próprio drama onírico, o homem é afetado de maneira feliz ou adversa. Basta o nascimento de um corpo físico como indício de que o homem está na ignorância da alma e não percebeu sua identidade com o espírito sem forma. As exceções são os mestres que voltam para cá por ordem de Deus, para orientar seus irmãos cambaleantes. Aí ele já tem a percepção, né? Já tem a consciência crística. Ele não se envolve tanto com gostar e não gostar. Diz muito que se gostar ou não gostar porque a gente não usa direito o discernimento. Fala, não gosto de determinada pessoa, não gosto de determinado culto, não gosto de determinado... Porque você não usa... Por que você... Né? Tem que usar o discernimento e as reflexões. É porque a gente está o quê? A gente está bem preso nessa coisa da ignorância mesmo. Você se apega à dualidade.
já tem meio que aquela coisa ali dentro de você, né? Sei lá, deve ser, a gente traz de outras vidas, né? A aversão sem motivo. Da Simplesmente ignorância. não gosta. Mas é bem bobo, assim, de comida, por exemplo. Você chega aqui, não gosta de pudim de leite. Daí você pensa assim, pô, mas eu experimentei? Eu nunca experimentei pudim de leite. Daí você resolve, vou comer, vai. Chegou o discernimento ali, vou experimentar. Daí você acaba, nossa, é gostoso, por que eu estava evitando pudim de leite? Eu estava até xingando, falando que é nojento, é aquele negócio mal, não sei o quê, mas é gostoso. Por que eu evitei há tanto tempo? É por aí. Quando se desilude com as tentações inferiores dos prazeres sentidos, o homem busca a suprema tentação da vida, a bem-aventurança de Deus. Desse modo, ele aprende a usar os dons divinos do discernimento e livre-arbítrio, que são de Deus, para encontrar a realidade por trás das aparências da vida. Os seres humanos caem na ilusão logo ao nascer, para que se disponham a brincar com pelo menos um pouquinho com Deus. Então, motivados pelo discernimento ou pelo sofrimento consequente ao mau comportamento, se esforçam por regressar para sempre ao lar eterno e abençoado dele. Conhecendo essa verdade, nenhum devoto deve perder a esperança de encontrar a libertação final. Aqui ele fala, né, que quando a gente se desilude, né, do gostar ou não gostar, de todas essas dualidades, vem a parte que você quer buscar algo mais, né? Os mais materialistas vão querer o mais do mais, né? Até que se envolvem nos vícios, nas drogas, porque falam assim, tem alguma coisa aqui que eu ainda não encontrei. Os que têm o insight, né, o samadhi, né, a percepção, não é Deus o caminho. É aí que a percepção espiritual, é algo mais está aí, não está na matéria. Porque a matéria vai pedir mais matéria e vai ficar naquele negócio. Não vai transcender. E a parte do espírito vai transcender a parte material e você vai falar, isso aqui não serve para nada. Você vai perceber que é tudo efêmero, que vai ficar aqui, né? Você vai embora, tá? O ser vai embora e vai ficar tudo aqui. Então... Tem até o livro, Eterna Busca do Homem, né? Que o Yogananda vai falar justamente disso. Ele fala, é isso que a gente procura. O anseio do ser é esse, é voltar para Deus. Só que a gente está buscando no quê? Na compra nova, não sei o que lá que eu vou fazer. Se envolve na dualidade, né? O novo modelo de celular. Por isso que dá aquela satisfação sempre. A pessoa tá, que nem você falou, relacionamento. A pessoa tá com aquela pessoa, mas depois fala, pô, mas podia ser melhor. Eu começo a criticar já e começa a ver os pares de oposto. Ela é legal, mas tem aqueles detalhes lá que me irritam. E começa a fazer tipo um julgamento, que todo mundo faz. É a outra também fazendo um julgamento do fulano. São os pares de opostos. A pessoa nunca está satisfeita com nada. Está sempre buscando alguma coisa para fazer comparativos e querer algo mais. Sempre está na matéria. Quando se agita a água de uma vasilha, as ondulações da água perturbam o reflexo de qualquer objeto. De modo parecido, quando as águas tranquilas do coração do homem são agitadas por gostar e não gostar, ele se torna incapaz de resolver seus problemas e tomar decisões sábias. Tampouco pode um coração inquieto refletir a presença interior da alma bem-aventurada. Devido aos hábitos pré-natais de desejos e aversões, o ser humano é agitado desde o nascimento pelos 3 atributos de Maya cósmica. Com exceção dos sábios, todos os homens nascem com ilusão. Apego à consciência do corpo. Quando uma pessoa dá sinais de qualidades da alma desde a infância, significa que ela nasceu com uma superconsciência intrínseca, conquistada por um bom karma no passado. Que já, vamos dizer assim, aquele espírito velho, né, que já passou por tudo. Então ele percebeu, né, já caiu sempre no mesmo buraco lá, o Sanskara lá, e falou assim, não, agora eu percebi o que é a realidade. Então ele não se fica tão perturbado assim com as coisas. Ele pode ganhar um prêmio, né, um carro, muito dinheiro, não, para mim tanto faz, ter isso, não ter. Só que pode me trazer muito problema também, né, para mim é indiferente, tanto faz. Aqui, eu acho que está aqui. Tal como tudo no sonho da pessoa se faz com a consciência dela, assim também tudo no sonho cósmico provém da mente de Deus. O Senhor é responsável por todo o bem e o mal, por todos os contrastes, contradições, relatividades no desenvolvimento da mente humana e do destino humano, porque Ele é o Criador da natureza cósmica, com seu princípio dual de ilusão, Maya ou lei dos opostos, e seus 3 atributos, Sattva, Rajas e Tamas. Sattva seria o equilíbrio, né? Rajas atividade, Tamas é inércia. Isso não significa que uma pessoa seja boa ou má, alegre ou triste, porque Deus tem ordenado assim.
Em vez disso, todos os potenciais contrastantes são obras de Deus por meio das leis da natureza. Mas o modo pela qual ele se manifesta no indivíduo ou por meio dele depende do padrão kármico dessa pessoa, criado pelo próprio uso ou abuso do livre-arbítrio, que põe em andamento em sua vida os atributos sáttva, rajas e tamas da natureza. Então, uma pessoa não é boa ou má porque Deus quer, né? Deus apenas criou a criatura e deu total liberdade para ela. Para que ela tem liberdade tanto para seguir, né, o lado do bem quanto para seguir o lado do mal. A gente tem esse péssimo costume de botar toda a culpa, né? Vamos dizer assim, né? Tudo que acontece foi Deus que quis, né? Inclusive, eu gosto muito de trazer para a situação que a gente está vivendo agora, né? Que às vezes a gente vê muito isso. As pessoas, meu Deus, né? Meu bom, misericordioso Deus, tira esse vírus, né? Do planeta e tal. Ou outros falando que é vingança de Deus, que é porque Deus quis. E eu gosto muito de falar, gente, é o seguinte, Deus não tem nada a ver com isso, tá? Porque quem é que está espalhando o vírus? Somos nós, né? Então, tudo vai depender o quê? Das nossas decisões. Não está dependendo dele, sabe? Tirar o vírus do planeta, não. O vírus apareceu por quê? Por conta das nossas decisões e ele vai embora por conta das nossas decisões. É consequência da nossa liberdade, nosso livre-arbítrio. Todos os estados mentais e todos os condicionamentos interiores ou exteriores da humanidade estão a serviço de um propósito divino. Por meio do discernimento, da sabedoria, do autocontrole e de outros meios virtuosos e pela experiência dos estados opostos, nascimento e morte, coragem, temor, fama e infâmia, alegria e tristeza, durante muitas encarnações o ser humano busca afinal o verdadeiro, único e o uno sem segundo. Ou seja, nós temos as ferramentas aí, mas a gente não sabe usar. Deus deu todas as qualidades divinas para a gente. Mas a gente usa para quê? A gente acha que vai morrer, então a gente usa só para, não, eu quero aproveitar aqui o negócio. Se a gente tivesse todos tivessem uma percepção, né, de mortalidade, seria diferente. As dualidades de bem e mal, alegria e tristeza, vida e morte não existem para magoar ou agradar quem quer que seja, mas para permitir oportunidades infinitas aos filhos do Senhor, a fim de que tenham experiência do drama cósmico e pela participação correta, evoluam para estados cada vez mais altos, sabedoria e liberdade. O Senhor é a única realidade. O drama cósmico é seu sonho. O valor de todas as dualidades relaciona-se com seu resultado final. O protesto dos mortais se dá porque sua consciência é míope, esquecida das causas e ignorante da consumação final. A visão de Arjuna representa a operação da grande lei cósmica, descortinada não do ponto de vista das criaturas, mas do ponto de vista do próprio Senhor. Seu desígnio está além do questionamento e da justificação finitos. Para o Senhor, a destruição da vida não é ausência de benignidade, de bem, né? Sim. Nem a concessão da vida significa a presença dessa benignidade. A realidade é que a vida e morte e todas as experiências que elas envolvem são simples formas de mudança, variando de acordo com sua lei cósmica e levando os cosmos, como todos os seus indivíduos, a estágios progressivos de desenvolvimento cada vez mais elevados. Espera-se que cada ser humano cumpra seu dever com desapego e com a consciência de que ele não é uma vítima desamparada, mas um instrumento inteligente do ser único infinito. A gente falou agora, né? Não sei se a gente falou no Bhagavad Gita, a gente já falou várias vezes, né? Que é o diálogo da Arjuna com Krishna, de Deus, né? Do discípulo com Deus. E faz várias questões aí. Os mestres vão falar muito disso também, já pegando essa coisa da dualidade, que a partir do momento que a gente enxerga o mundo com os dois olhos, nós estamos sujeitos aos pares de opostos, né? Somente a partir do momento que a gente desenvolver a intuição, que a gente, né, vamos falando misticamente, abrir o terceiro olho, que a gente vai ter uma visão única, né? Uma visão de unicidade, não de dualidade. Porque aí você vai estar, né, conectado à percepção. No mundo material, vamos para esse daqui, uma outra versão do Prabhupada. Bhagavad Gita, como ele é. No mundo material,
quem não se deixa afetar pelo bem ou pelo mal, a que está sujeito a obter, sem louvá-los nem desprezá-los, está firmemente fixo em conhecimento perfeito. Significado: no mundo material há sempre algum abalo que pode ser bom ou ruim. Deve-se compreender que quem não se deixa agitar por esses abalos materiais, que não se afeta pelo bem nem pelo mal, está fixo em consciência de Krishna, ou seja, em consciência de Deus. Enquanto vivermos no mundo material, haverá sempre a possibilidade do bem e do mal, já que este mundo está cheio de dualidades. Mas quem está fixo na consciência de Krishna não se afeta pelo bem nem pelo mal, porque ele tem interesse apenas em Krishna, que é o absoluto totalmente bom. Essa consciência em Krishna o coloca numa perfeita posição transcendental, chamada tecnicamente de Samadhi. Por isso que eles vão dar tanta ênfase, né? A essa coisa, se conecta com Deus, né? Se ancora em Deus, porque é a única realidade. É a única realidade. E Jesus falava isso também, que eu não vou lembrar agora direitinho como foi, que ele falou, mas tem aquela coisa, né, do jugo. Eu não vou lembrar direitinho agora. Mas que ele fala, tipo, fica aqui comigo, que o meu fardo é leve. Se você se conectar, né, a Deus, não que as tribulações não vão vir, tá? Porque a gente tá aqui nesse mundo e as coisas vão aparecer. Porque depende disso, de certa forma, também pra gente evoluir, né? Mas, ao se conectar a Deus, a essa força suprema, você consegue passar pela coisa de uma maneira mais consciente. Não tá tão iludido. Não tá tão iludido. Não é que não vai sofrer, gente. Mas vai sofrer menos. Mas vai sofrer menos, né? Porque você está mais consciente. Né? Porque às vezes a pessoa também coloca aquela coisa de então não vai mais acontecer as coisas comigo, eu tô livre. Depende do seu livre-arbítrio. Depende da sua escolha. Agora este daqui, qual que é? Deve ser esse aqui, né? Desejo e... acho que... Ó Arjuna, ó vencedor do inimigo, todas as entidades vivas nascem em ilusão, confundidas pelas dualidades surgidas do desejo e do ódio. Em sua verdadeira posição constitucional, o ser vivo é subordinado ao Senhor Supremo, que é o conhecimento puro. Ao deixar-se iludir, afastando-se desse conhecimento puro, ele fica sob o controle da energia ilusória, e não se pode compreender a suprema personalidade de Deus. A energia ilusória manifesta-se na dualidade, produzida pelo desejo e pelo ódio. Devido ao desejo e ao ódio, o ignorante quer tornar-se uno com o Senhor Supremo e inveja Krishna, como a suprema personalidade de Deus. Os devotos puros, que não estão iludidos nem contaminados por desejo e ódio, podem compreender que o Senhor Krishna aparece por meio de suas potências internas, mas aqueles que são iludidos pela dualidade e ignorância pensam que a suprema personalidade de Deus é produto das energias materiais. Mas isto é um infortúnio para eles. Iludidas, essas pessoas manifestam suas dualidades sob a forma de desonra e honra, miséria e felicidade, mulher e homem, bom e mal, prazer e dor, etc., pensando, esta é minha esposa, esta é minha casa, eu sou o dono desta casa, eu sou o marido desta mulher. Estas são as dualidades decorrentes da ilusão. Aqueles que caem vítima dessa ilusão e vivem no mundo de dualidades são verdadeiros tolos, motivo pelo qual não podem compreender a suprema personalidade de Deus. Esse é outro exemplo de entrega da consciência mesmo, ter consciência do espírito. Não se apegar tanto, né, aos pares, e a identificação, meu, né, o que eu sou. Inclusive, toda essa coisa da identificação, né, que ele colocou aqui, meu marido, minha casa, meu não sei o quê, é isso que gera sofrimento. Todos os pensamentos conflitantes da nossa mente.
É por isso também que as pessoas falam assim, eu não consigo meditar, que minha mente é muito agitada. Eu não consigo parar de pensar. Não consigo parar de pensar. Porque a gente está toda hora pensando em coisas relacionadas a esse corpo, nas pessoas que a gente conhece, nos familiares, e tá sempre com aquela coisa, né? Que é meu. É meu. Então, sempre, tudo, todo e qualquer pensamento que tem meu, eu... Gera flutuações da mente. Uma coisa simples é a pessoa muito apegada ao ego vai pensar muito na opinião das outras pessoas. Se eu fizer determinada coisa, que fulano vai pensar de mim? Por que fulano não gosta de mim? Por que isso e aquilo? O nosso pensamento já é confuso. Agora pensar o que os outros vão pensar, fica com o rosto lascado. Então. E é aquela coisa, a gente nunca vai... né, tentar infiltrar na cabeça dos outros, tentar pensar o que cada um está pensando de mim, ou tentar que todo mundo pense bem de você. Isso não existe. Vai ter sempre crítica, os elogios. Na maioria das vezes é crítica. Assim, é só ver o que a gente pensa dos outros, né? Tá por aí. Então, tentar se livrar desses apegos de meu, de o que vão fazer, o que vão pensar, o que vai acontecer. Entrega a Ishvara, entrega o divino. Deixa acontecer. Tem até um exercício interessante para fazer. Que eles falam, né? Que sempre antes de dormir, à noite, você senta um pouquinho. Isso serve para a hora antes da meditação também. Tá, gente? Então, senta um pouquinho. Para. Porque durante o dia todo a gente tá. Meu não sei o que, eu tenho que resolver aquilo. Meu não sei o que lá. Enfim, eu faço. Acontece. A partir desse momento, eu não sou esse corpo, tá? Eu posso gostar dele, ele me serve bem, mas eu não sou esse corpo. Esses pensamentos que estão chegando aqui, eu não sou isso também, né? Minha família é amorosa, eu amo a minha família, tá? Eu sou isso? Não, eu não sou isso também. Então começa, esse discernimento do que eu não sou. Eu não sou isso, eu não sou isso. Vai se desligando. É um exercício. Segundo o Sadhguru, se a gente fizer isso toda noite, a gente vai levantar com a cabeça muito mais em paz e vai ter muito mais energia para os nossos, deveres. O dia a dia. Do nosso dia a dia. Qual que é o próximo aqui, Deoclésio? Que esse daqui eles são 3 juntinhos. Nesse magô, cancelamento, desejo. Deve ser esse aqui, né? Se eu não me engano, são os 3. É os 3. É os 3? É, os 16, 17 e 18. Esse aqui é a letra bem pequenininha, gente, tudo bem juntinho. Aí você fala, eita, mas qual que é? Meu devoto, que não depende do curso habitual de suas atividades, que é puro, perito, despreocupado, livre de todas as dores e não está lutando para obter algum resultado, é-me muito querido. Significado do versículo. Pode ser que se ofereça dinheiro a um devoto, mas este não deve lutar para adquiri-lo. Se pela graça do Supremo o dinheiro automaticamente chega até ele, ele não se agita. É certo que o devoto toma banho pelo menos 2 vezes ao dia e levanta-se de manhã cedo para executar o serviço devocional. Assim, ele é naturalmente limpo, tanto interna quanto externamente. O devoto é sempre perito porque ele conhece a fundo a essência de todas as atividades da vida e tem plena convicção quanto às escrituras autorizadas. O devoto nunca se compromete com algum grupo específico, por isso ele é despreocupado. Ele nunca se aflige, porque está livre de todas as designações. Ele sabe que seu corpo é uma designação, logo, se existem algumas dores físicas, ele não se deixa afetar. O devoto puro não se esforça por nada que vá de encontro aos princípios do serviço devocional. Por exemplo, construir um grande edifício requer muita energia e o devoto não se entrega a esse empreendimento se isso não o ajuda a avançar no serviço devocional. Mas, para construir um templo para o Senhor, ele aceita todos os tipos de ansiedade, embora não se dê ao trabalho de construir uma grande casa só para, através dela, expandir suas relações pessoais. Aí a gente pega lá o exemplo do Yogananda, né? Que o Yogananda, você começa a ler os livros dele e ele sempre fala: ai, meu Deus, tem tanta coisa aqui dessa organização, né? Eu tenho que tomar conta, não sei o quê. E tinha os perrengues também
dinheiro e tal, para conseguir fazer as coisas. E ele sempre fala, ó, eu só faço isso porque é o serviço do senhor, tá? Porque, tipo assim, eu não tenho interesse nenhum nisso. E também é aquele negócio de usar o discernimento sempre. Tem que fazer um prédio, ele deu o exemplo de um prédio. Sim. Mas com que objetivo você quer fazer, né, esse prédio? Se a pessoa é devota, né? Se o cara está no caminho, né? Tem a percepção total. Assim, não, vou fazer, entregar a Deus. Mas está entregando mesmo a Deus ou é para juntar dinheiro, é para fazer, né? O que vai ser daquilo ali? Ou para, tipo, criar um templo, uma arte, e falar assim, agora eu sou o guru, né? Então, existem vários aspectos que a gente tem que olhar para dentro de si mesmo e perceber, né? Ou aquela coisa também que a gente estava falando, né? Você estava falando do que as pessoas vão pensar de mim. Então eu vou fazer coisas boas porque eu quero que as pessoas pensem que eu sou uma pessoa boa. Né? Mas aonde está o mérito aí, né? Tipo assim, eu vou fazer porque os outros vão falar que eu sou bom. Então, aí depois os outros falam que você é ruim do mesmo jeito, você fala, pô, né? Aquele que não se alegra, nem se magoa, que não se lamenta, nem deseja, e que renuncia tanto às coisas auspiciosas quanto às inauspiciosas, semelhante devoto me é muito querido. Significado. O devoto puro não fica feliz nem insatisfeito com ganho e perda materiais, nem fica muito ansioso por conseguir um filho ou discípulo, nem se aflige porque não os consegue. Se perder algo que lhe é muito querido, ele não se lamenta. Da mesma forma, se não consegue o que deseja, ele não se atormenta. Diante de todas as espécies de atividades auspiciosas, inauspiciosas e pecaminosas, ele é transcendental. Ele está disposto a aceitar todos os tipos de riscos para a satisfação do Senhor Supremo. Nada impede o desempenho do seu serviço devocional. Semelhante devoto é muito querido por Krishna. Aí a gente pega um bom exemplo. Jesus. Né? Tipo, eu sou instrumento. Pai, eu faço o que o Senhor quiser que eu faça. Tenho medo, né? No momento lá, tenho medo? Tenho, mas eu sei que eu tenho que passar por isso. Faz parte. E eu vou. Entrega total, né? Aquele que é igual para com os amigos e inimigos, que é equânime na honra e na desonra, calor e frio, júbilo e angústia, fama e infâmia, que está sempre livre da associação contaminadora, continua silencioso e satisfeito com qualquer coisa que não se importa com nenhuma residência, que está fixo em conhecimento e se ocupa em serviço devocional. Semelhante pessoa me é muito querida. Esses 3 versículos, né? São vários versículos que sempre terminam assim, esse é muito querido a mim, que é para trazer uma percepção do qual que é o verdadeiro devoto, como é que ele é. A gente percebe que é sempre aquela pessoa lá que está desapegada a tudo, a sentimentos e as coisas da matéria. É uma pessoa que se percebeu espírito, então para ele é tudo, é indiferente, né? Mas ao mesmo tempo ele tem atenção com aquilo tudo, mas ele não se ilude. E é aquela coisa sincera. Então, não adianta ele tentar convencer os outros. Não. É o Senhor, a consciência suprema que ele tem que convencer. Ele não tem preocupação em convencer ninguém. Ele percebeu. E é que nem o Yogananda falou lá no começo. Não é negligência. Não é que, eu não me importo, tipo, eu jogo tudo pra lá e eu não quero mais saber. Não, você tá aqui, você tem essa vida. Você vai honrar com esses compromissos, mas sem se apegar a eles, né? E entregando o quê? Entregando a Deus. Os frutos não são meus, são dele. Vai falar mais uma coisa? Não, pode falar. Então, o significado agora. O devoto sempre está livre de toda má companhia. Algumas vezes a pessoa é louvada e outras difamada. Eis a natureza da sociedade humana. Mas o devoto é sempre transcendental à fama e à infâmia, tristeza e felicidade artificiais. Ele é muito paciente. Ele só fala dos tópicos sobre Krishna. Portanto, ele é chamado silencioso. Silencioso não quer dizer que não se deva falar, mas sim que não se deve falar desatinos.
Deve-se falar apenas o essencial, e para o devoto, a conversa fundamental é em prol do Senhor Supremo. Em todas as condições, o devoto é feliz. Algumas vezes, ele pode conseguir alimentos muito saborosos, outras não, mas ele fica satisfeito. Tampouco se importa com as acomodações residenciais. Algumas vezes, ele pode morar debaixo de uma árvore e outras pode morar num edifício muito suntuoso. Ele não sente atração por nenhum dos dois. Ele é chamado fixo porque é focado em sua determinação e conhecimento. Podemos encontrar alguma repetição nas descrições das qualidades do devoto, mas isto é só para enfatizar o fato de que o devoto deve adquirir todas essas qualificações. Sem boas qualificações, ninguém pode ser devoto puro. Quem não é devoto não tem boa qualificação. Quem quer ser reconhecido como devoto precisa desenvolver boas qualificações. É claro que ele não executa por sua própria conta atividades adicionais com as quais possa obter essas qualificações, mas a ocupação em consciência de Krishna e o serviço devocional automaticamente ajudam a desenvolvê-las. Ou seja, a gente não vai ficar pensando, né? Eu vou fazer isso para desenvolver essas qualificações, eu vou fazer não sei o que para desenvolver... Mas é uma coisa que vai acontecendo gradualmente. Você vai fazendo a sua prática, você vai se conectando a essa consciência de Deus, a novas percepções. E com o tempo, né, você vê que a gente vai mudando, né? A gente vai se modificando. É uma coisa que é planejada. Simplesmente acontece. Não é tipo, vou fazer 1008 Namah Shivaya e depois vou sair daqui iluminado, né? Assim. Se envolver, eu acho que se envolver principalmente pela leitura, assim, dos grandes mestres, assim, ver o que eles estão falando lá para você. É aquela boa companhia, né? Você busca por aquilo, você busca um caminho. Então, é aquilo lá que vai fazer a diferença. E se empenhar naquilo, não adianta falar assim, eu fiz aqui, eu vou de vez em quando ali na igreja, mas eu também vou aqui no bar tomar umas cachaças. Eu acho que aí tem que ter a separação, são os pares de opostos, né? Ou você escolhe um ou outro, né? É. Porque senão adianta o quê? Né? Tipo, eu limpo, mas depois eu vou lá sujar. Eu limpo e depois eu vou lá sujar. Não deveríamos nos aterrorizar com os pesadelos do sofrimento, nem nos exaltar indevidamente diante dos sonhos de belas experiências, disse o mestre. O mestre é o Yogananda. Concentrando-nos... O nome do livro assim falava para você. Concentrando-nos nessas inevitáveis dualidades ou pares de opostos de Maya, da ilusão, perdemos de vista o pensamento de Deus, a morada imutável da bem-aventurança. Quando despertamos nele, perceberemos que a vida mortal é apenas um filme, composto de luz e sombras, projetado na tela do cinema cósmico. Daí desaparece todo o sofrimento. A partir do momento que você se entrega, né, esse caminho, você quer desvendar o que os mestres descobriram, né, o caminho dos santos, ler a história da vida deles, as escrituras, o que está escrito aqui, o que tem aí. Você começa a ter uma percepção, tem algo mais ali. E quando você desperta para esse caminho, vai se desfazendo esse véu, essa ilusão toda. Você vai percebendo que tem uma verdadeira realidade ali. Tem até, às vezes o pessoal fala, né, dessa questão, não, mas eu vou entrar nesse caminho, então eu não vou mais sofrer, eu não vou mais sentir dor, eu vou falar aqui a frase, mas se eu estiver errada, vocês me corrijam, tá? Se eu não me engano, alguma coisa assim, que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Né? Tipo assim, a gente passa pelas experiências, mas se estivermos conscientes, a gente pode, de certa maneira, observar isso e ver se é necessário reagir ou não. A indulgência nos prazeres dos sentidos segue-se o fastio e a insatisfação, disse o mestre. Essas constantes experiências dualísticas fazem com que o homem se torne temperamental e de conduta imprevisível. Maya, o estado de ilusão, caracteriza-se pelos pares de opostos. Por meio da meditação em Deus, a unicidade absoluta, o devoto elimina de sua mente as ondas alternantes do prazer e da dor. Eu faço tipo a meditação é um caminho, como a gente sempre tenta, né, propagar aqui que os grandes mestres falam. Meditação
é o teu vínculo, a tua comunhão com Deus, o diálogo que você abre com Deus, o diálogo em silêncio, você deixa Ele falar um pouco. A gente está sempre lá nas pressas, nas orações, ai Deus faz isso aqui para mim, me ajuda a passar aqui no exame, não sei o que lá, ajuda ao Brasil, ao mundo, se livrar da Covid, não sei o que lá. Mas a gente tem que ficar quietinho e ver o que Ele tem para dizer, senão Ele está lá, Ele quer que a gente, está torcendo para a gente, né? Não adianta a gente pedir. Mas a gente faz a oração hoje, né? Oh, meu bom misericordioso Deus, por favor. E no outro dia esquece tudo. Livra o mundo da Covid e quando é amanhã a gente desce pra praia. Desce pra praia, né? você pega, visita lá as pessoas que estão doentes. Vai visitar os parentes. Tira a máscara. Então, essas coisas. A gente tem vai visitar os parentes, não vai de máscara, porque afinal de contas é família, né? A gente acha que entre família a gente não vai pegar, né? Enfim. Já? Esse aqui já foi. Agora é o mestre Iyengar. BKS Iyengar. Não podemos viajar ao espaço para olhar um planeta em que os objetivos humanos comuns podem ser alcançados mediante a cooperação pacífica. Mas quando vemos fotos do nosso globo azul suspenso no espaço, sem fronteiras nacionais, cortando sua superfície e o manto branco de nuvens que o envolve, também ficamos tocados pela unidade da Terra. Como então viver essa unidade? A dualidade é a semente do conflito. Todos, porém, temos acesso a um espaço interior, em que a dualidade e o conflito chegam ao fim. É isso que nos ensina a meditação, a cessação do ego artificioso e o despontar do eu verdadeiro, unificado, além do qual nenhum outro existe. A yoga diz que a mais alta experiência de liberdade é a unicidade, a suprema realidade da unicidade. Mas não podemos penetrar o interior para experimentar a beatitude imortal, sem antes harmonizar os 5 invólucros que encerram a alma. Se você quiser saber dos 5 invólucros, a gente vai fazer uma live sobre isso. Né? Que dia mesmo? Dia 5, né? Dia 5 de setembro. Vai falar desses 5 Coxas e chariras. O asana e o pranayama são o aprendizado para transcender a dualidade. Não só preparam corpo, coluna e respiração para o desafio da serenidade interior, mas como explicitou Patanjali, que é o Yoga Sutras, o autor do Yoga Sutras, o asana nos ensina a transcender a dualidade, isso é, o quente e o frio, a honra e a desonra, a riqueza e a pobreza, a perda e o ganho. O asana nos concede firmeza para viver com equanimidade nas vicissitudes desse mundo, em alvoroço. Embora, a rigor, só possamos meditar num único asana, é possível executar todos eles em estado de meditação. E é nisso que se converteu minha prática pessoal hoje em dia. Meu asana é meditativo e minha prática de pranayama devocional. A prática em si é a conquista final, a meditação em si é a conquista final e a dissolução do ego, do falso eu, que imita o eu real. Quando, pela graça de Deus, se concilia e transcende a dualidade, a suprema dádiva do Samadhi pode ser concedida. Aí o Samadhi que ele diz assim, a percepção, que nós estamos falando, quando a gente tem a percepção de que a gente é um ser espiritual, esse que é o Samadhi. Samadhi a gente tem o tempo todo. A pessoa fica lá, vou buscar o Samadhi. Mas é aquela percepção real de que você é espiritual. Não é que você tem uma experiência, mas que você se convence. A só se convence, nossa, eu estou aqui nesse corpo aqui. Então... E não é necessariamente que você vai ver alguma coisa, vai aparecer um espírito super elevado para você, ou um ET e falar para você que você é espírito. Não é necessariamente isso. Isso é mais não vai ficar levitando nem nada. Você vai se convencer e falar assim, tem uma coisa a mais aí. É legal o exemplo que ele dá aí de ver o planeta assim. Se projetar assim mesmo, você vê o planeta de longe, ou nas fotos, ou no Google, ou no YouTube, procura aí. Você vê que o planeta é uma coisa só, né? Mas a gente faz o que? A gente separa. Então, você vê que ele está lá, tem os continentes e tudo, mas só que a ilusão de Maia, né? A ilusão é que a gente dividiu tudo em aquelas divisões políticas, né? Eu tô aqui no Brasil, o fulano tá lá na Argentina, o outro na Rússia, mas não tem nada disso. Eu sou brasileiro, outro tá na cabeça do ser humano, né? Daí dividiu assim em
política, né? Em continentes e etnias e tudo mais. E línguas também, foi tudo dividido. Agora vamos separar direitinho aqui. Só quem fala daquela língua fica daquele lado, senão vai dar confusão. Aquele lá fica aqui e foi sectarizando e a gente vê o que dá hoje em dia. E aí a gente vê o absurdo, né? De você estar numa pandemia global e as pessoas falarem assim, não, mas a gente tem que reabrir tudo por causa da economia. Vidas não importam. Eles não estão falando isso claramente, ou estão, né, de certa maneira. Vidas não importam. O que importa é a economia. Então a gente tem que reabrir para manter a economia. Mas só que, gente, todas essas coisas foram criadas na nossa mente. Isso não é a essência da vida. Sabe? Tipo assim, até que ponto a gente tá chegando de estar tão preso na mente que a gente tá sectarizando tudo. Você vê que nem você estava dando o exemplo do planeta. Não, foi o Oenga. Mas tava falando. O planeta tá todo o quê? Dividido. Porque a gente quer o quê? A gente quer dividir, a gente quer classificar. E aí a gente faz isso com a gente mesmo e faz com tudo à nossa volta. Né? Essa sectarização é aquele... E eu sou isso, então eu sou diferente de você. Eu sou melhor do que você. Né? Quando você é diferente, você quer ser melhor. Tem isso também. Então, até que ponto nós chegamos, né? A gente fala assim, não, o vírus é o vilão. Será? O vírus mostra que não tem aí divisão política aqui. O vírus só porque não vai entrar no Brasil, ele veio da China, não tem passaporte. Ele não faz diferença se tem passaporte, não tem, ele tá pegando do meu jeito. Se fala a mesma língua, não fala. Então a divisão tá na cabeça de cada um. É um lugarzinho gostoso aqui pra eu viver. Deixa eu espalhar. Só isso. Não quer saber se a gente, né? Se eu sou isso, se eu sou aquilo outro, se eu tenho dinheiro, se eu não tenho. Gente, os corpos aqui, ó, são lugarzinhos gostosos para ele viver. É só isso que ele quer. Então, logo a natureza se manifesta, essas três forças se deslocam, perdem o equilíbrio e criam instabilidade. Aqui ele está falando das três forças dos gunas, né? Sattva, Rajas e Tamas. A instabilidade é muito fértil. Os matemáticos dizem que os números progridem do 1 ao 2. Do 2 ao 3 e do 3 a uma infinidade de outros. É o número 3 que descerra a possibilidade da diversidade infinita. A origem infinita não manifestada é o 1. A dualidade é o 2. Dualidade é a ideia ou conceito de separação, de divisão, mas sozinha ela não pode se manifestar em fenômeno. O 3 é uma onda, uma curva senoidal, uma vibração semelhante à luz ou ao som. Quando duas ondas colidem, um novo fenômeno é criado. Esta é a criatividade inerente da natureza. Mesmo no nível mais sutil da vibração e das partículas subatômicas, a oscilação intrínseca da natureza desencadeia um ciclo infinito de criação, destruição e recriação. Dos três se originam muitos. Aí esse dia, 1, 2, 3, esse é o 1, 2, 3, não algumas rajas. É Deus e as criaturas, que somos nós. A partir de então, criou 2, que é a dualidade, que a gente viu tudo, os aspectos de dualidades. Então a gente começou a se identificar com o quê? Com a dualidade. E o 3 é a consequência. Quando ele diz assim, o senoidal é aquela quando joga uma pedra assim no lago, faz aquelas ondas assim, repercussão sonora, né? Ondas sonoras, essas coisas. A consequência da dualidade, aquilo vai aumentando, daí vai criando o universo todo, vai criando todas as coisas, as células, os seres e tudo mais. Vai criando tudo aí, pedra, outros planetas e tudo mais. É que é aquela coisa, como a gente vê como itens separados, né? Aparentemente. Mas a gente se identificou com o quê? A gente se identificar com um único, um sem um segundo, a gente se identificou com o quê? A gente se identificou com as dualidades e com todo o resto, a consequência da dualidade. Que é o 3 em seguida e a gente fala... E aí deu essa confusão toda. E aí descambou tudo. Ou não. A solução da yoga para essas vicissitudes está em aprendermos, adaptar-nos e desenvolvermos.
É fundamental controlar os distúrbios emocionais e as flutuações da mente. O autocontrole consciente nos poupará de muitos problemas. Gravem isso, o autocontrole consciente nos poupará de muitos problemas. Quando tivermos feito tudo que está no nosso alcance, estaremos prontos para encarar o futuro sem medo e lidar com qualquer desafio que ele possa trazer. Podemos também controlar nossas dualidades e conflitos internos. Dessa maneira, reservamos energia para enfrentar as inevitáveis dificuldades da vida, seus altos e baixos, tristezas e alegrias, mas com mais equanimidade e menos inquietação mental. Na prática, a maioria de nós desenvolve hábitos negativos. Queremos convertê-los em hábitos positivos e que, em seguida, deixem de ser hábitos. À medida que o progresso atinge os níveis sutis do coxa, do coxa do corpo, né? Você para de fumar, não porque é um não fumante ou porque fumar faz mal, mas se trata de invocar a dualidade do bom versus... Não se trata de invocar a dualidade do bom versus mal. Do mesmo modo, você não precisa morder a língua para evitar uma resposta ríspida a alguém que o irritou. Não se trata de ser conscientemente bom. A verdade é que ser livre se torna uma segunda natureza. Você pode até reagir com zanga a uma pessoa rude, ou ao contrário, ser amável com ela. Pois, desde que haja com liberdade, qualquer ação que você tome será apropriada, não estará condicionada pelo passado. É tipo assim, foi uma reação consciente. Não impulsiva. Não foi aquela coisa, bateu, levou, né? Tipo assim, você, não. Porque às vezes a gente precisa ser mais enérgico, né? Em certas respostas, porque você tá vendo que a situação tá indo, sabe, de um jeito que se você não der resposta, você não for aquela pessoa que vai ter que falar o não, sabe, parar a coisa ali, sabe Deus o que vai dar, né? É. Então, às vezes a gente fica, poxa, né, eu falei, será que, né, eu fui isso, eu fui aquilo. Fez consciente? Você sabe que isso depois ia dar problema na frente, não foi? Então acabou. Consciência ali. Se foi feito, né? A gente sempre pega o exemplo lá de Jesus, tirando os vendedores. Os vendilhões. A prisão da particularidade logo não será capaz de nos manter cativos. O crescimento da universalidade fará desmoronar seus muros. Como veremos, é a meditação que coroa esse processo. Quando a dualidade dá lugar à unidade, já não há mais sujeito e objeto, isso e aquilo, eu e o outro. Nesse momento, experimentamos a totalidade do nosso ser, a começar de cada célula, tudo incorporado numa unidade única. E é então que se descortina a visão da alma individual. Tudo de que sou feito se torna agora conhecido e vivo na percepção da soma das partes. Por isso que a gente sempre fala, meditação, todo dia. A gente reserva, né? Tenta reservar aí um tempinho para fazer sua prática. O sutil precede o grosseiro, ou como diríamos, o invisível vem antes do visível. A inteligência cósmica, que está presente em todos nós, é a primeira manifestação do invisível. Da inteligência cósmica nascem a energia cósmica, prana, e a consciência, Tita, das quais se origina o ego, Ahankara, ou o senso de eu. De uma raiz brota a dualidade, a capacidade de separar. Da dualidade surge a vibração, o pulso da vida que se inicia. Da vibração vem a manifestação invisível, e do invisível desponta o visível, com toda a sua gloriosa e horrenda diversidade e multiplicidade. Esse produto final é o que denominamos mundo, nosso parque de diversões, nosso paraíso, nosso inferno ou prisão,
se compreendermos mal a natureza, se por ignorância, avidia, a julgarmos por seu valor aparente, então ela se torna uma prisão. Ele dá outro exemplo aí de como perceber, né, o uso da dualidade. Que viemos do invisível. Invisível, Deus. A gente fala de Deus, dessa consciência aqui, mas a gente não vê. É a partir da dualidade, e mais a gente foi a Tita, né? Ter o discernimento da mente consciente e perceber o que é real, o que não é real. E a partir desse processo a gente vai voltar para, né, o invisível. A gente sai do invisível, depois vai todo um processo, se ilude aqui com todas essas coisas aqui que tem, essas coisas bacanas, sentimentos e tudo mais. Depois você fala assim, pô, isso aqui não tá com nada mesmo. Você volta para lá, para a parte invisível. Um yogi, ou gunatita, que transcendeu as 3 qualidades da natureza, os gunas, é capaz de agir com total neutralidade. Ele não espera que os frutos de sua ação sejam reconhecidos como algo virtuoso. Ele se mantém livre da dualidade, da virtude e do vício, do bem e do mal, da honra e da desonra. Ele se torna um dharma, uma pessoa íntegra que cumpre o seu dever pelo simples propósito e satisfação de cumpri-lo. E é isso que o mantém limpo e livre dos embaraços mundanos. Mas, como disse antes, o esforço de desapegar-se é contínuo, e o yogi não pode descansar na prática e recair preguiçosos e nocivos, como se fosse uma espécie de marajá espiritual. Ou seja, uma vez que você se enveredou pelo caminho, é para sempre. Você deve se manter presente ali constantemente, né, seguindo esses esforços e constantemente tentando sempre se melhorar. E o mais importante, sem esperar os frutos da ação. Sem esperar fazer as boas ações esperando assim, agora eu vou pro céu. Deus te abençoe. É isso. Tem até uma frase do Ramana Maharshi que ele fala alguma coisa assim, que uma vez que você se entregou a Deus, todas as suas preocupações, elas não são mais suas. Sai Baba também fala isso. Acho que todos eles falam Entregue alguma coisa assim parecida. Entrega para... Uma vez que você entregou a mim, não se preocupe mais com nada. Sabe? Você vai desenvolver o seu trabalho aí, mas tudo, os fardos, são tudo eu que vou carregar. Então você não tem que esperar, sabe? Ou então eu acho que ele estava falando também de aparições na meditação. Você não pode falar que se entregou e querer, oh meu Deus, apareça pra mim aqui na meditação. Se você se entregou, sabe, você não pode querer que Deus faça o que você quer. Exigir. Você não vai exigir. Você vai deixar a coisa fluir. Ele vai aparecer quando ele achar que ele tem que aparecer. Você vai ter a percepção quando ele achar que você tem que ter percepção. Né? Então, é aquela coisa, entrega, confiança. Vamos ser de forma bem sincera, né? Não se importar com você fazer de coração, fazer as coisas de coração mesmo, sem se importar com o rendimento daquilo, que aquilo vai acontecer, vai surgir. Você apenas faz por busca de merecimento. Faz porque você acredita naquilo de coração. O resto é consequência. É isso aí, domingo não, né? Próxima live, a gente vai falar, né, sobre... vai ser dia de Krishna, aniversário de Krishna. Então vai ter canto de mantra, meditação pura, pra gente se conectar aí ao divino, a Krishna. E vamos falar um pouquinho de Krishna. Acho que vamos falar os nomes de Krishna aqui. Tem uns 55 nomes de Krishna ou mais. Né? E a gente fala o significado. É legal. Né? Às vezes a pessoa fala, o que é? Bhagavan, o que é? Vasudeva, Govinda, Gopala. Então, a gente vai falar. E é isso, gratidão pela presença de todos. Gratidão. Tenha uma excelente noite. Namastê. Namastê. Acheto